Bom, galera, vamos lá. A intenção do vídeo de hoje é mostrar para vocês uma forma de execução de inner joins básicos, ok? Então, esse vídeo ele tem um intuito puramente acadêmico. Então, existem diversas formas distintas de trabalharmos com joins, de criarmos tabelas, de criarmos constraints e foreign keys. E a ideia é trazer para vocês uma das opções, né? Para a galera que é meu aluno atualmente na Unifecaf, é a opção que a gente conversa em sala, tá? Mas, repito, como eu falo sempre para os meus alunos, caso você tenha aprendido de alguma outra forma, válida também, isso não é um problema, tá? Então o intuito do vídeo é só dar uma revisada nesse tema que para alguns alunos é tão complexo. De início eu queria pedir desculpa pelo barulho, então ainda não comprei um microfone decente para fazer as gravações para vocês. Estou utilizando o fone do próprio Mac aqui, então vamos lá. Espero que o áudio fique adequado e que vocês consigam entender. Na minha tela, vocês podem visualizar alguns códigos. Deixa eu aumentar o zoom aqui. Vocês podem visualizar alguns códigos e a minha intenção é explicar para vocês passo a passo, código a código, para que não haja dúvidas sobre o que é que nós estamos falando. Então, o que é que nós temos aqui, turma, na linha 1 e 2 do meu código? Criação de uma base de dados e ativação dessa base de dados para uso. Então, observem que aqui eu não tenho nenhum esquema, nenhuma base de dados além da base padrão, a base sys do MySQL. Então, essas duas primeiras linhas vão realizar a execução da criação da base, a primeira linha, e a segunda linha, a ativação dessa base de dados. Para quê? Para que as demais tabelas, as demais ações feitas aqui abaixo, elas ocorram dentro desta base aqui. Beleza? O que nós temos a partir da linha 4? Criação de uma tabela chamada TBL Professores. Importante mencionar que aqui a gente está utilizando uma opção, um exemplo, onde o professor ele vai lecionar apenas uma matéria, e essa matéria pode ser lecionada por diversos professores. Mas, para esse estudo, o professor vai lecionar apenas uma matéria, e é por isso que a estrutura das tabelas estão dessa forma. Então, o que nós temos na primeira tabela? Criando aqui na primeira tabela. Primeira linha da criação, na linha 4, Create Table TBL Professores. Então, cria a tabela, e o nome dessa tabela é TBL Professores. Essa tabela tem 3 atributos. O primeiro é o ID Prof, ele é um inteiro, um campo do tipo int. Ele é autoincremental, então os números, eu não vou precisar me preocupar com a inclusão dos números na inserção de dados. O próprio sistema vai fazer essa inserção nesse padrão de 1 em 1. Então o primeiro professor será o professor 1, o segundo o professor 2, o terceiro 3 e assim sucessivamente. E esse campo é a chave primária da tabela TBL Professores. Vírgula no final da linha porque eu tenho outro atributo. Segundo atributo, nome prof é um varchar de 100 posições. Vírgula, porque eu tenho o terceiro atributo, e aqui por hora eu estou criando um atributo simples, e estou dando o nome desse atributo, fk_pro_match. Então vai ser o meu vínculo, minha foreign key, eu vou utilizar ele para virar uma chave estrangeira posteriormente, e o nome dessa chave estrangeira é fk_pro_match, do tipo int. Matheus, por que do tipo int? Sempre que você cria um campo para utilizar como chave estrangeira, você vai vincular esse campo com um campo de uma outra tabela. Normalmente, este campo da outra tabela, o ideal e o correto é que esse campo da outra tabela seja a chave primária da outra tabela. Então, no meu caso, a chave primária da minha outra tabela, já vou mostrar para vocês, é do tipo int. Então, este campo aqui, obrigatoriamente, tem que ser do tipo int, porque eu vou ligar ele com outro campo do tipo int. Então, essa daqui vai ser a minha chave estrangeira futuramente. Criação da segunda tabela. Create Table TBL Matérias. Então, a minha segunda tabela chamará TBL Matérias. Ela só tem 2 atributos. ID matéria é um inteiro, auto-increment, chave primária. E o campo nome matéria, que é um varchar de 100 posições. Então, galera, antes de analisar as linhas abaixo, vamos novamente conversar sobre essas linhas aqui. Se vocês observarem, na minha TBL Professores é a tabela onde eu criei um campo, que futuramente vai ser a minha chave primária. Está aqui, fk_pro_match. Esse campo vai ser a minha chave, minha chave estrangeira. Esse campo será a minha chave estrangeira. Então, é na tabela de professores, nesse cenário, que eu estou adicionando um campo para virar chave estrangeira.
ok? Então observem esse detalhe, ele é importante. Na tabela de matérias, não tenho nenhum campo de chave estrangeira, só tenho o campo chave primária, sem novidades até aqui. Por que é importante? Por que eu preferi frisar isso com vocês? Aqui eu começo a criar a minha constraint, a minha foreign key. Vou falar sobre isso agora. Mas, em qual tabela eu efetivamente vou criar uma chave estrangeira? Na tabela de professores. Por quê, Matheus? Porque foi nessa tabela que eu criei um campo para virar chave estrangeira, que é esse FK Pro underline Mat. Sendo assim, eu venho fazer uma alteração na estrutura da tabela. Então eu utilizo alter table tbl professores. Por que tbl professores, Matheus? Repito, porque é na tabela de professores onde eu vou ter um campo que vai virar a chave estrangeira. Por isso que é nela que a alteração acontece. Então, alter table tbl professores, adicione add constraint e foreign key. O que é isso? Constraint, galera, é uma restrição. A constraint, ela garante a integridade dos dados. Então, nesse cenário, eu não poderia, por exemplo, inserir um professor, quando eu for cadastrar os professores, eu não posso inserir um professor em uma matéria que não exista. Ok? Eu não posso excluir uma matéria que tem algum professor vinculado a ela. A constraint, ela serve para garantir essa integridade. Ela evita que o usuário... Existem várias outras coisas que podem evitar, mas a constraint ajuda também a evitar que o usuário faça besteira. Beleza? E foreign key. Então eu estou adicionando a constraint, que é a restrição, e a chave estrangeira dentro do campo. Qual campo, Matheus? Está aqui, entre parênteses. FK Pro Mat. Importante esses parênteses aqui nesse modelo, turma. Se vocês esquecerem dos parênteses aqui, vai dar erro no código. Então, na tabela de professores, adiciona a constraint e a foreign key no campo FK Pro Mat. E agora eu preciso ligar esse campo em um campo de uma outra tabela. Como eu faço isso? Eu faço uma referência, olha lá. Referências, tbl matérias, id matéria. Por que isso, Matheus? Galera, pensem comigo. Na tabela de professores eu criei um campo de foreign key, beleza? Esse campo ele precisa ser ligado na chave primária da outra tabela. No nosso cenário, qual é a outra tabela que nós temos? Tabela de matérias. Então eu ligo chave estrangeira foreign key da tabela de professores na chave primária da tabela de matérias. Isso é uma regra, tá? No inner join vai ser sempre uma regra. Você vai fazer a ligação de uma chave estrangeira com uma chave primária. Se você estiver ligando uma chave primária com a chave primária, até vai funcionar, mas existe um erro lógico. Isso é um erro, tá? Então não é adequado, não é normal você fazer a ligação de duas chaves primárias. Você sempre vai fazer de um lado aqui, chave estrangeira. Tá vendo? Na linha 13 aqui eu só falo de chave estrangeira. Na tabela de professores, aqui no campo FK Pro Mat, somente a chave estrangeira. Referenciando a tabela de matérias aí de matéria. Aqui sim eu falo de uma chave primária. Então sempre que você estiver fazendo, criando a constraint, criando a foreign key, quando você for fazer o inner join, que vamos falar daqui a pouco, sempre você vai ligar uma chave estrangeira com a chave primária. Em um lado você tem chave estrangeira, no outro você tem chave primária. E é assim que a coisa funciona. Lembra disso, que isso vai ajudar bastante você. Beleza? Feito isso, turma, eu faço a inserção dos dados. Então temos aqui o insert, insiro os dados nas duas tabelas. Ponto importante, neste cenário, em qual tabela eu tenho a chave estrangeira? Nós não combinamos e não conversamos aqui, que é na TBL Professores? Tem aqui, FK Pro Mat. Este campo é a chave estrangeira. Ou seja, eu não posso começar a fazer a inserção de dados pela tabela de professores. Por quê? Concorda que quando eu for cadastrar um professor, então imagina que eu vou cadastrar o Matheus aqui. Quando eu for informar que ele dá aula de banco de dados, eu preciso que a matéria de banco de dados já exista no sistema. Se nós não executarmos primeiro a criação das matérias, o professor, quando for tentar ser inserido, o sistema vai dizer, olha, não posso. Você criou uma constraint, olha aqui na linha 13. Você criou uma constraint que não permite que isso aconteça. Então, obrigatoriamente, neste cenário, você vai inserir primeiro as matérias e só depois os professores. A regra é, turma, a tabela que você deu um alter aqui, alter table tbl professores, nesse cenário aqui, é a tabela que você vai fazer
a tabela, não pode ser a primeira tabela de inserção de dados. Então, se você alterou a tabela de professores, na hora de inserir, você vai começar a inserir pela tabela de matérias. Ok? Então, eu insiro primeiro as matérias. Estou adicionando aqui banco de dados, métodos ágeis, administração de servidores, Java, matemática, direito. Poderia adicionar quantos eu quisesse, quantas matérias eu quisesse. E aqui eu estou inserindo os professores, apenas o nome e a foreign key. Eu preciso fazer a inserção desses dados. Então, por exemplo, Oswaldo Silva vai dar aula no curso Código 4, Matheus Melo no curso Código 1, Lígia no curso 2 e assim sucessivamente. Bom, vou executar esse código. Rodou tudo com sucesso aqui embaixo. Vou atualizar os meus esquemas. Tá aqui, galera. Estudando Inner Join, aqui eu tenho as minhas duas tabelas, ó. TBL matérias, TBL professores. Vamos ver aqui, ó. Abro a tabela de professores, tem uma pastinha de foreign key. Quando eu abro, ó, existe uma foreign key nessa tabela. Nós criamos a foreign key na tabela de professores. Se eu abrir a tabela de matérias aqui na foreign key, não tem nada, porque eu não criei uma foreign key na tabela de matérias, apenas na tabela de professores. Ok? Então, essa primeira parte do vídeo está explicando para vocês como que nós criamos a constraint, nós criamos as tabelas, criamos a constraint, criamos a foreign key. Espero que tenha ficado claro. E aqui, criei um outro código, um código básico, que vai mostrar um select básico com um inner join, que vai trazer nome dos professores e nome das matérias. Então, o que nós estamos fazendo aqui, galera? Ó, select tbl professores.nomeprof. O que isso aqui quer dizer, Matheus? Eu estou dizendo que da tabela de professores, tá aqui, ó, tbl professores. Se vocês abrirem aqui, ó, tem uma coluna chamado nome underline prof. Então, da tabela de professores, eu quero que pegue o nome do professor. Maravilha. Da tabela de matérias, o nome da matéria. Então, ó, TBL matérias, nome matéria. Então, informei quais são as duas colunas que eu quero. Se eu quisesse mais outras 10 colunas, bastava informar essas 10 colunas e estava tudo bem. Aí eu venho from TBL professores, inner join TBL matérias. Nós estamos falando aqui, turma, de um inner join. Ok? Se é um inner join, tanto faz se eu vou falar from TBL matérias, inner join TBL professores, ou from TBL professores, inner join TBL matérias. Dá no mesmo, não faz a menor diferença. Repito, porque eu estou falando de um inner join. Se fosse um left join, um right join ou alguns outros tipos de joins, isso teria impacto, isso mudaria. Mas eu não vou entrar nesse detalhe agora para não confundir vocês. Ok? Então, repito, o importante é que você fale aqui quais são as duas tabelas. Então, ó, from TBL professores, inner join TBL matérias. Não importa neste cenário qual é a ordem, tá? Poderia ser from TBL matérias, inner join TBL professores. Deixa eu só ligar aqui a luz. Talvez o vídeo não fique tão escuro. Tudo bem que o que importa para vocês é o SQL, não a minha cara, né? Mas tudo bem, vamos lá. Então, from, nome de uma tabela, inner join TBL da outra TBL matérias, no caso, o nome da outra tabela. E aqui, turma, é o on, isso aqui é o filtro. O que eu estou dizendo aqui, ó? On, TBL professores ponto fkpromat, ou seja, este campo aqui, ó, que é o meu campo foreign key, igual TBL matérias ID matéria, que é o meu campo chave primária da tabela de matérias. Na prática, turma, o que eu estou dizendo? Ó, deixa eu voltar aqui no meu insert. Tá vendo aqui, ó? Eu não falei que o Oswaldo Silva dá aula do curso 4? Nessa parte aqui do inner join, eu estou falando, olha, na tabela de professores, um exemplo, tá? Aonde está o número 4 lá na linha do professor Oswaldo, vai na tabela de matérias e descobre qual é a matéria que tem o ID 4. Então, ao invés de trazer para você o nome do professor e o código da matéria, não, ele vai trazer o nome do professor e o nome da matéria, comparando esses campos. Então, ele vai na tabela de professores, pega o número que está lá, no caso, no exemplo aqui do Oswaldo, vai lá na tabela de matérias e verifica. Beleza,
Tem o número 4 aqui, tabela de matérias. Qual é o nome da matéria da matéria código 4? O sistema devolve. Com isso, o nosso inner join funciona. Aqui eu coloquei um order by só para organizar pelo nome do professor, mas eu vou executar. Ó. Olha lá. Alan Gomes, aula de Direito, Frank de Matemática, Lígia de Métodos Ágeis, Matheus de Banco de Dados, Nilvan de Administração de Servidores, Oswaldo de Java, Pedro de Administração de Servidores e Thiago de Banco de Dados. Beleza? Vamos tirar a prova real para ver se isso funciona? Como, Matheus? Vamos fazer um select na tabela de matérias aqui. Ó, tabela de matérias. Curso código 1, banco de dados. 2, métodos ágeis. 3, administração de servidores. 4, Java. Vamos fazer um select básico na tabela de professores. Olha lá. O Matheus dá aula do curso 1. Vamos lá. Curso 1 é banco de dados. No nosso join, no inner join, tá dizendo que o Matheus dá aula de banco de dados? Olha lá. Matheus, banco de dados. Vamos mais um. O Oswaldo, curso 4. E o Nilvan, curso 3. O curso 4 é Java, curso 3 é Administração de Servidores. No nosso inner join, ó, o Nilvan, Administração de Servidores, que é o curso 3, e o Oswaldo, Java, que é o curso 4. Beleza, turma? Então, quis trazer aí esse tema para vocês. Eu sei que para alguns de vocês é um tema que ainda é relativamente complexo. Vocês precisam treinar isso, vocês precisam executar isso diversas vezes para ver se a coisa entra na cachola, se a coisa funciona. Depois que você aprendeu o inner join, vai fuçar outros métodos de join. Tem o left join, tem o right join, tem várias outras opções de join. O inner join é só o começo. Beleza? Espero ter ajudado, espero que esse vídeo chegue aí ao máximo de pessoas possíveis e possa trazer algum conhecimento para vocês com relação aos joins. Por hoje é isso, a gente se vê, muito obrigado, até a próxima.